Olá, professor, professora! É um prazer ter você aqui novamente neste módulo. Agora que você já acessou o material de estudo, vamos aprofundar um pouco mais, pois nosso objetivo é oferecer ferramentas e estratégias para enriquecer ainda mais o aprendizado dos estudantes. E aí, vamos ao desafio? Aqui você vai ver os seguintes assuntos: a escolha de um visual eficaz, características de um bom gráfico, princípios de Gestalt de percepção visual. Nas suas aulas, não se esqueça de fazer o uso de recursos midiáticos, explorando imagens, apresentações, vídeos, filmes e áudio e atividades que tragam debates sobre os temas de estudo. E, claro, utilize à vontade nossas orientações de ações. Vamos lá? Atualmente, gerar gráficos e tabelas se tornou uma tarefa bastante simples. No entanto, é crucial levar em conta algumas diretrizes ao utilizá-los, a fim de garantir que a representação visual esteja adequadamente alinhada com as necessidades. Além disso, para um discurso eficaz, é essencial criar um storyboard coerente que guie a apresentação dos gráficos e das tabelas. O storyboard permite organizar visualmente o fluxo de informações, destacando os pontos-chave e garantindo uma narrativa clara e envolvente. Ao planejar a sequência dos elementos visuais, é possível transmitir a mensagem de forma mais impactante, facilitando a compreensão e a absorção dos dados pelos espectadores. Portanto, ao combinar uma seleção cuidadosa de gráficos e tabelas com um storyboard bem elaborado, é possível obter uma comunicação visualmente eficaz e cativante. Características de um bom gráfico. As principais características de um bom gráfico envolvem simplicidade, objetividade, clareza e veracidade. Vejamos cada uma delas a seguir. A primeira delas é a simplicidade. Um gráfico deve ter como foco principal os dados a serem transmitidos, trazendo apenas as informações essenciais. Isso facilita a compreensão e evita distrações desnecessárias. A segunda característica é a objetividade. Um bom gráfico não deve conter detalhes irrelevantes ou de importância secundária. Cada elemento presente deve contribuir diretamente para a mensagem que se deseja transmitir. A clareza é outra característica fundamental. Um gráfico deve apresentar uma leitura direta e correta dos valores do conjunto de dados. A disposição dos elementos gráficos, como eixos, legendas e rótulos, deve ser cuidadosamente planejada para que a informação seja compreendida de forma clara e precisa. Por fim, a veracidade é crucial. Um gráfico deve expressar a verdade sobre o fenômeno representado, sem apresentar distorções na escala. É importante evitar manipulações que possam levar a interpretações equivocadas ou enganosas. A veracidade é essencial para garantir a confiabilidade do gráfico, como uma representação precisa dos dados. Princípios de Gestalt de percepção visual. Você já ouviu falar em princípios de Gestalt? Gestalt é uma palavra de origem germânica que pode ser traduzida como forma ou figura. O conceito de princípios de Gestalt foi introduzido no início dos anos 1900 e define como percebemos e organizamos visualmente os elementos ao nosso redor. Os 7 princípios de Gestalt são: proximidade, similaridade, continuidade, fechamento, figura fundo, região comum e ponto focal. Veja agora o exemplo de cada princípio. Proximidade. Existe uma distância mágica em que os elementos deixam de ser elementos e se transformam em uma coisa só, como nesse logo. Similaridade. Explora o fato de que os elementos parecidos são percebidos como parte do mesmo grupo e tendo a mesma função. Na imagem, temos um grupo de elementos, mas a variação nas cores faz com que sejam percebidos como um grupo diferente.
Continuidade. O princípio da continuidade afirma que elementos posicionados em uma linha ou curva são percebidos como mais relacionados do que se não estivessem dispostos dessa forma. Fechamento. Você já se deparou alguma vez com uma imagem que não estava totalmente preenchida, porém o seu consciente já havia contornado a parte que faltava? Fechamento é isso. Ele faz automaticamente com que nosso cérebro produza contornos que não existem. Esse princípio de Gestalt afirma que você utiliza de sua memória para converter objetos complexos em formas simples e ou já conhecidas. Figura fundo. Este princípio de Gestalt afirma que nossa percepção instintivamente percebe objetos como estando ou à frente ou a fundo, pois como seres humanos não somos capazes de focar na frente e no fundo simultaneamente e precisamos escolher apenas um. Região comum. Esse princípio tem relação com o da proximidade, podendo ser até mesmo considerado um subprincípio deste primeiro. Ele afirma que quando objetos são posicionados dentro da mesma região fechada, estes são percebidos como parte do mesmo grupo. Ponto focal. Por último, o princípio do ponto focal afirma que qualquer elemento que se destacar visualmente vai capturar e prender a atenção de quem está vendo. Para mais informações e exemplos sobre os princípios de Gestalt, acesse o código QR. Momento de praticar. Depois dos estudantes aprenderem os assuntos que foram abordados aqui, é hora de aplicar algumas atividades com eles. Ao final, estimule-os a apresentarem e discutirem em grupo. O que é Gestalt? Descomplicando a psicologia da forma. Os 7 princípios de Gestalt. Os 7 princípios de Gestalt e como utilizá-los em projetos de UI Design. Recapitulando, neste vídeo falamos sobre a escolha de um visual eficaz, características de um bom gráfico e princípios de Gestalt de percepção visual. Além disso, trouxemos algumas orientações para você colocar em prática com os estudantes. Foi um prazer enorme ter você conosco. Esperamos também que tenha gostado do conteúdo e que ele seja útil para as suas aulas. Até logo!